Olá, meu nome é Victor Juan e hoje eu vou apresentar a cidadania no Brasil. Bom, em 1822, o Brasil conquista a independência sobre Portugal. Nesse mesmo período, inicia o processo da construção da cidadania brasileira. E também em 1824, atribuiu-se a Carta Constitucional que deu início à definição do quadro de direitos e deveres dos cidadãos brasileiros. Bom, baseava-se em quatro poderes, que era o executivo, legislativo, judiciário e moderador. Bom, o poder executivo, como o seu próprio nome já pressupõe, é o poder destinado a executar, fiscalizar e gerir as leis de um país. No âmbito deste poder está a Presidência da República, Ministérios, Secretarias da Presidência e órgãos da administração, os conselhos e os conselhos das políticas públicas. Bom, o poder legislativo ele é responsável por legislar e por fiscalizar o executivo. Atua em três níveis: o federal, estadual e municipal. Seus representantes são escolhidos por meio de eleição e usa-se o sistema proporcional para a maioria de cargos, exceto para o senador. E o poder judiciário é um dos três poderes do Estado moderno. É exercido pelos juízes e possui a capacidade e a prerrogativa de julgar, de acordo com as regras constitucionais e as leis criadas pelo poder legislativo em determinado país. Bom, e o poder moderador é um poder de Estado. Ele se sobrepõe aos poderes necessariamente legislativo, judiciário e executivo, cabendo ao seu detentor equilibra os demais. Processo eleitoral e os direitos estabelecidos. Para ser considerado um eleitor apto, o cidadão deveria pertencer ao sexo masculino e ter no mínimo 25 anos. E a idade mínima valia só para homens casados, militares e bacharéis formados. O voto censitário. O cidadão só seria apto a votar se apresentasse uma determinada renda anual e as eleições seriam indiretas. Os votantes eram divididos entre eleitores de paróquia e eleitores de província. Os eleitores de paróquia deveriam apresentar uma renda mínima de R$100.000 para votar em eleitores de província. Os eleitores de província por sua vez, deveriam receber no mínimo R$200.000 para votar em candidatos a deputado e a senado. Os candidatos a deputado deveriam ter uma renda mínima de R$400.000. Já os candidatos a senado deveriam ter uma renda mínima de R$800.000 anuais. E isso excluía a cidadania de mulheres, pobres e escravos. A Confederação de 1824, pela forma que foi aplicada, gerou revoltas em Pernambuco. A Confederação do Equador. A Confederação do Equador foi um movimento revolucionário iniciado em Pernambuco em 1824 e que também foi aplicada em outras províncias nordestinas, como Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará. Os revoltosos eles se opuseram à forma autoritária que a Constituição de 1824 foi elaborada e aplicada pelo imperador Dom Pedro II. E além disso, a Constituição de 1824 ela pretendia aplicar o regime republicano. O primeiro reinado, que foi de 1822 a 1831, teve uma política instável e foi determinante para a abdicação de Dom Pedro I em 1931. O segundo regencial, que foi em 1831 a 1840, foi uma brecha republicana na monarquia, que intensificou os problemas políticos e ocorreram movimentos de insurreição, como as rebeliões regenciais. A cabanagem, que aconteceu de 1835 a 1840,
foi uma revolta que aconteceu na província do Grão-Pará durante o período regencial, logo após a abdicação de Dom Pedro e enquanto se aguardava Dom Pedro II atingir a maioridade para poder governar, o Império Brasileiro foi governado por regentes. Cabanagem, uma das mais alentadas desse período, as causas da revolta foram a grave situação econômica e social da região e a disputa pelo poder na província. Os principais líderes eram indígenas, mestiços e negros, que foram mortos pelas tropas regenciais. A balaiada, que aconteceu de 1838 a 1841, que seu nome se referia aos balaios, que eram cestos fabricados naquelas regiões, e as classes menos favorecidas estavam insatisfeitas com a forma que elas estavam vivendo e não toleravam mais os demandos dos líderes locais que governavam a província de forma autoritária. Então, os revoltosos entraram em combate contra as tropas do governo central e foram derrotados. O então coronel Luiz Alves de Lima e Silva, futuro duque de Caxias, liderou as tropas que derrotaram definitivamente a revolta. A balaiada, que aconteceu de 24 e 25 de janeiro de 1835, foi uma revolta de escravos que aconteceu na cidade de Salvador, na Bahia. Essa foi a maior revolta de escravos da história do Brasil e mobilizou cerca de 600 escravos que marcharam nas ruas de Salvador, convocando outros escravos a se rebelarem contra a escravidão. A revolta dos Males, que ficou marcada pela grande adesão de africanos muçulmanos, acabou fracassando e os envolvidos foram duramente punidos. A Guerra dos Farrapos, que aconteceu de 1835 a 1840, foi uma das revoltas provinciais que aconteceram no território brasileiro durante o período regencial. Foi uma das que apresentaram a maior ameaça à intriga brasileira, organizada como movimento de elite gaúcha, e ela se encerrou após a negociação de paz dos estancieiros gaúchos com o governo. E os termos de rendição ficaram conhecidos como Tratado Poncho Verde. As Sabinadas, que aconteceu de 1837 a 1838, que foi ocorrido na Bahia e participaram militares e a classe média, liderados pelo médico Francisco Sabino. As causas da revolta foi a falta de autonomia política e administrativa pelo governo centralizador. As Sabinadas, que aconteceu de 1837 a 1838, ocorrido na Bahia, participaram militares e a classe média, liderados pelo médico Francisco Sabino. As causas da revolta foi a falta de autonomia política e administrativa pelo governo centralizador. O estopim da revolta foi o alistamento militar obrigatório para lutar na Guerra dos Farrapos, e os revoltosos instituíram a República Baiaense, e essa república duraria até a maioridade de Dom Pedro II. E o governo central reprimiu fortemente a revolta, levando a várias mortes. No segundo reinado, que foi de 1840 a 1889, a partir de 1870, o movimento abolicionista ganhou força. Esse movimento foi o responsável pela organização dos comícios, passeatas, atos públicos, confecções de jornais e panfletos anti-escravidão. A Lei Áurea, apesar de não propor políticas inclusivas para os negros, foi fruto de intensas mobilizações sociais que beiravam a revolta. Sabe-se também que os abolicionistas como André Rebouças e Luiz Gama defendiam que o Estado brasileiro garantisse educação e acesso a terras aos libertos da escravidão. Com a proclamação da República e a instauração de uma nova Constituição no ano de 1891, a forma de governo no Brasil mudou totalmente. O voto censitário acabou e foi instaurado o sufrágio literário. Nesse contexto político e social, as mulheres e os analfabetos foram excluídos. No que diz respeito à luta dos trabalhadores pela busca de direitos, nós temos o movimento operário, dando continuidade a essa herança que pendura desde a época da escravatura. As motivações que levaram ao movimento operário foram péssimas condições de trabalho, salários muito baixos, longa jornada de trabalho e falta de direitos trabalhistas e direitos providencialistas. Todas as reivindicações dos trabalhadores para o Estado eram considerados casos de polícias e nunca levavam a lugar nenhum.
Esse movimento sofreu influência de imigrantes europeus. Esses imigrantes tinham ideias pautadas em sindicatos socialistas e sindicatos anarquistas. A atuação desse movimento ocorreu inicialmente por meio de jornais na região sudeste, a região que mais se concentrava os trabalhadores. Esses jornais eram utilizados para formar uniões entre os operários, uniões essas que posteriormente formaram os congressos. Nos congressos, os trabalhadores discutiam sobre seus problemas. Também nos congressos foi onde surgiram as primeiras greves trabalhistas. Entre os anos de 1903 e 1906, ocorreram-se greves de menos intensidade. Participaram alfaiates, portuários, mineradores, ferroviários, entre outros. Já a partir de 1917, ocorreram-se as greves de maior intensidade. Destacaram as de São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. Nas greves de maior intensidade, participaram operários do setor têxtil e setor alimentício. As consequências do movimento operário foram um aumento salarial, uma redução da jornada de trabalho, surgiram as primeiras ligas operárias, houveram uma forte repressão do Estado e houve uma regulamentação do trabalho noturno, o trabalho infantil e o trabalho para as mulheres. Ao final dos anos de 1920, os trabalhadores que visavam aumentar a sua influência política decidiram criar partidos políticos. Nós temos, por exemplo, o Bloco Operário e Camponês, BOC. Nos anos de 1930, com a ascensão de Getúlio Vargas, que acabou de se tornar o presidente do Brasil após a Revolução de 1930 destituir Washington Luiz, os trabalhadores, por causa dele, conquistaram uma maior notoriedade política. Alguns anos depois, mais para ser exata, em maio de 1943, o direito dos trabalhistas no Brasil foi aprovado e concretizado. Anos depois, no caso 2 anos depois, ocorreu a derrota do nazismo e do fascismo, com o fim da Segunda Guerra Mundial, que acabou em 1945. Um ano depois, 1946, Getúlio foi disposto e constituiu uma nova Constituição. Nela continha os direitos da mulher de votar e também continha os direitos trabalhistas, que foram aprovados na época de Getúlio Vargas. A Revolução de 1930 foi o movimento que derrubou a República Oligárquica e abriu espaço para as novas perspectivas na construção da cidadania do país. A ação política foi de grande importância para a história do Brasil. O movimento utilizava um discurso modernista, era também defendido pelos militares. Com isso, a nova Constituição foi aceita, dando fim à fraude eleitoral. Mas não foi apenas isso a Revolução de 1930. Foi um movimento marcado por uma instabilidade política muito grande. Também ocorreu uma guerra civil durante esse movimento, que foi iniciada após o movimento constitucionalista paulista em 1932. Após a derrota de São Paulo em 1933, aconteceu grandes mudanças. A convocação de uma Assembleia Constituinte e a consequente elaboração da Constituição de 1934. Na qual tinha direitos sociais como a educação primária, direitos trabalhistas, direitos políticos. Trazia também a representação de classe, permitindo a eleição de deputados ligados aos sindicatos trabalhistas. Logo seguida veio o golpe de Estado de Getúlio Vargas, que aconteceu em 1937. Com isso, ele colocou todas as suas ideias autoritárias no país, tirando e proibindo completamente os partidos políticos e reescrevendo a Constituição de uma forma totalmente autoritária e antidemocrática.